Olá, seja muito bem-vindo ao Conversas que Curam. Eu sou Ana Café, sou psicóloga, especialista em saúde mental e dependência química e comportamentais. Nesse quadro Pergunte a Ana Café, eu vou estar respondendo a uma pergunta de familiares, pacientes, profissionais que vivem muito preocupados com relação à questão da dependência química. Vamos à pergunta de hoje? Pergunta de hoje do Conversas que Curam. Como saber se meu familiar realmente é um dependente químico? Muitas famílias acreditam que só existe dependência química quando a pessoa perde tudo. As pessoas acham que um dependente químico é aquela pessoa que vive mendigando, que vive embaixo, né, morando pela rua, embaixo de viadutos. Mas essa é uma das maiores armadilhas que as famílias caem. Hoje eu vou trazer para vocês e ajudar vocês a identificar sinais que costumam aparecer, muitas vezes, muito antes disso. Muito antes. O desenvolvimento da doença, né? Primeiro, entender o que é a dependência química. Primeiro, que a dependência química não é uma doença que se caracteriza pelos aspectos morais. Dependência química não é caracterizada por mentira, por falta de força de vontade para parar. Ela se caracteriza muito, né, por questões físicas, mentais, comportamentais, sociais, perdas, né, ao longo do tempo, nesses aspectos fundamentais. E a gente vai falar também de uma perda, né, que é muito constante, que é a perda da espiritualidade. Mas eu não estou falando a perda da espiritualidade como uma perda da religiosidade. É uma perda da espiritualidade da satisfação em viver, da satisfação com pequenas coisas do dia a dia, do bem-estar integral, da autorrealização. Então, assim, 3 sinais importantes de que a dependência química está se estabelecendo na vida desse sujeito. Um dos primeiros sinais primordiais é a perda de controle. O que a gente está dizendo quando a gente fala de perda de controle? A gente está falando daquela pessoa que começa a fazer promessas, né, de que vai usar uma determinada dose, que vai usar a tela por um determinado tempo e vai parar, que ainda promete que tem controle, que diz que vai só até ali almoçar com os amigos ou tomar alguma coisa com os amigos e não volta para casa, leva 6, 7 horas para voltar para casa porque não consegue parar da forma como disse que iria parar. E, gente, quando eu digo que eles prometem e não conseguem, eu não estou querendo dizer que isso é uma mentira. Eu estou dizendo que eles não conseguem. Eles não dão conta de fazer com que esse corpo, que já desenvolveu tolerância, pare. A outra questão é o uso, apesar dos prejuízos acarretados. Então, os dependentes químicos vêm perdendo e perdendo coisas ao longo do tempo e sofrendo consequências danosas. Então, eles começam a ter perdas financeiras, eles começam a ter perdas familiares, o casamento termina, os filhos não querem falar mais com eles, começam a ter prejuízos como acidentes de carro. Muitos deles acabam que sofrem acidentes com perda total do carro, né? E a gente olha e fala, como é que sobreviveu a isso? Perda a nível de saúde mental, doenças começam a aparecer, depressão, ansiedade, decorrentes do uso de substância. Então, assim, esses prejuízos começam a se manifestar, a família está identificando, as pessoas que estão em torno estão identificando que esses prejuízos estão acontecendo, mas a pessoa que está em uso não consegue perceber. Até trazer um caso para vocês de uma pessoa que uma não, né? Tô lembrando daqui de 2 e daqui a pouco vem 3, daqui a pouco vem 4, a gente vai lembrando. Mas assim, pessoas que ingerem bebida alcoólica antes de ir para o trabalho. Isso acontece. E assim, acontece com diretores, acontecem com profissionais da área de saúde, acontece muito, porque ainda acreditam que estão no controle, né? Então, assim, quando essas pessoas acabam tendo que ser internadas, eles falam assim, eu não quero que apareça o motivo da minha internação, porque isso pode me prejudicar no trabalho. Mas muitas vezes é o próprio trabalho que pediu ajuda. Ou então, quando o familiar chega para fazer a entrega, né, do atestado de afastamento, as pessoas responsáveis chamam esse familiar e dizem que já estava muito aparente, né, o uso, porque a pessoa estava cheirando a álcool quando chegou no ambiente do trabalho. A pessoa já vinha se atrasando constantemente. A pessoa já vinha faltando às segundas-feiras, saindo mais cedo nas sextas, né? Então, a dependência é aquela coisa que a gente acha que está escondendo, mas, na verdade, só o próprio dependente não está vendo. Porque todo mundo que está em volta já viu. Eu comento às vezes assim, de tentar ser preservar o máximo possível a imagem deles quando a gente precisa fazer uma internação involuntária. Só que, assim,
essa imagem já foi totalmente detonada, deteriorada. As pessoas aonde eles moram já perceberam, já viram, né? Várias vezes chegar embriagados, carregados, brigas, né? Dentro de casa, brigas com a família, e que fica muito claro o uso, né? Quando não tem o cheiro da droga, quando a gente está falando de maconha, né? Todos os vizinhos sentem o cheiro. Então, assim, gato escondido com o rabo de fora, tá todo mundo vendo. A vida começa a girar em torno da substância ou do comportamento para conseguir a substância. As pessoas, quando desenvolvem dependência química, existe uma coisa chamada tolerância. E aí ele vai necessitando cada vez mais de mais doses, e ao mesmo tempo, abstinência. Então, o comportamento dele vai girando em torno de conseguir uma nova dose para alimentar a tolerância e, ao mesmo tempo, para não entrar em abstinência. Que pode ser uma abstinência, as famílias falam para mim assim, mas Ana, ele não tem sintoma de abstinência. A família talvez não perceba, mas assim, quando ele fica sem beber ou sem usar, ele fica mais agressivo, ou ele fica mais depressivo. Isso são sintomas de abstinência, né? E, ao mesmo tempo, é aquele familiar que volta do trabalho, mas não chega em casa, porque parou em algum lugar, porque precisava beber. Ele não para mais porque ele está com vontade de tomar um aperitivo. Ele para porque o corpo dele está necessitando da substância. O familiar que vai para casa, mas para no posto ou no supermercado para comprar um pack de bebida e levar para casa. Então, assim, isso tudo são sinais que a família pode ficando atenta para que essa doença não progrida, e essa é o próximo ponto que é fundamental, para que que é um erro, né, que a família comete, esperar o fundo de poço, esperar um momento em que muitas vezes não tem muito o que se fazer, além de se pensar numa internação, porque existem várias modalidades de tratamento que não necessariamente há internação. Então, assim, a família poder tentar ir agindo precocemente. Quanto mais cedo o tratamento começa, maiores são as chances de recuperação. Essa doença é uma doença progressiva, essa é uma doença que, por essas características que eu falei, né, da tolerância e da abstinência, ela vai causando maiores prejuízos. Então, não esqueça, quanto mais cedo a busca pelo tratamento começar, maiores são as chances de recuperação. E família em tratamento é o primeiro passo, muitas vezes, para um dependente entrar em tratamento. Era isso que eu queria trazer hoje para vocês, e eu vou ficar esperando que vocês também postem aqui embaixo perguntas que vocês gostariam de fazer para Ana Café.